Pessoal, enquanto o brasileiro está sofrendo, amargurando essa dificuldade para ter uma saúde digna, minimamente, e até conseguirem pagar um plano de saúde igualmente decente, é realmente um drama que tantas famílias brasileiras ficam reféns, a gente sabe disso. Mas, enquanto isso, os integrantes do primeiro comando da capital, o notório PCC, têm uma espécie de plano de saúde VIP, sim, que atua em penitenciárias de São Paulo. A polícia, meus amigos, desmantelou o esquema que oferecia desde clareamento dental ao famoso Botox para os beneficiados, entre eles Marcos Williams Erbas Camacho, alguém conhecido vulgarmente como Marcola, acho que vocês já devem ter ouvido. E agora a investigação do Ministério Público e da Polícia Civil aponta que médicos e dentistas são contratados para atender faccionados presos. Meus amigos, é aquele soco no estômago que já fica embrulhado para começar bem a manhã de vocês, para a gente entender a extensão do atrevimento, do senso de superioridade, mesmo presos, né, Palumbo? Como é que você vê essa notícia? Não, isso não me surpreende, né? O PCC, ele vai inovando, ele quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Quem pensa que aquele lema dele de paz, justiça e liberdade, como eu vi várias vezes pichado nas cadeias de São Paulo, paz, justiça e liberdade, é mentira. É extorsão, é opressão que eles fazem nos próprios presos. Se o preso não pagar o que eles querem, paga com a vida. Se o preso não pagar, cobra-se a família. E aí eles enfiam isso goela abaixo. E outra, eles têm toda uma pesquisa, eles sabem identificar os presos que têm uma condição financeira avantajada. Eles fazem interrogatório assim que o preso entra dentro da cadeia. Eles investigam, eles sabem o que ele tem de patrimônio, o que ele tem de bem. Geralmente ele já sabe o que esse preso fez, porque eles se conversam entre eles, conversam com as lideranças do bairro, né? Com as sintonias do bairro, conhece tudo. Então é muito difícil enganar o crime organizado, né? Quando você bate na cadeia, por exemplo, se você cometeu o crime de estupro ou um crime de violência sexual, pedofilia, o próprio preso já chega, eu quero seguro. O que é o seguro? Eu quero ficar separado do convívio social. Ou seja, tem muito pouco banho de sol, ele não sai para o convívio. E quando tem uma eventual rebelião, quase não se tem mais, principalmente aqui no estado de São Paulo, porque corre frouxo o negócio, essa que é a verdade, porque tira o celular dos presos, coloca bloqueador em todos os presídios para você ver se não vai se rebelar. Tem uma linha mais dura para você não ver se vai se rebelar. Vão se rebelar sim. E aí eles fazem o que querem, absolutamente tudo. Isso aí não me surpreende absolutamente nada, é mais uma forma deles ganharem dinheiro. E também não surpreende, né, meu caro Palumbo, minha cara bancada, PP, que o PCC democratizou o crime, mas elitizou o Botox. Como era de se esperar também, surpresa para um total de 0 pessoas, é só a cúpula nas missões, é assim que eles se referem, as missões do PCC, que tem acesso a esse atendimento exclusivo maravilhoso. E aquela velha divisão, né, de quem tem gente que manda, tem gente que obedece. Então vai o Marcola, tem o Andinho e outros aí membros da cúpula que têm acesso a esse tratamento VIP. Sua interpretação dessa insanidade? É um absurdo, né? É um absurdo, Maria. Não tem outra palavra para a gente expressar essa situação, que a culpa do PCC tem plano de saúde, tem atendimento odontológico, inclusive clareamento, né? E procedimentos estéticos, né? Botox. É um absurdo você imaginar que o dinheiro fruto do crime, né, faz com que a cúpula do PCC tenha um atendimento de saúde melhor do que a maioria da população do Brasil. Isso por si só mostra o absurdo dessa situação. Agora, Marinho, eu acho que isso é muito pouco, né? A possibilidade do PCC, né? Eu acredito que o PCC já deva ter hospitais privados, já deva ter organizações sociais atendendo em vários municípios e estados, né, desse Brasil todo aí. Então, achar, por exemplo, que o PCC age somente de modo esporádico, né, por meio do advogado contactando médicos e dentistas para fazer atendimento da cúpula do PCC, fazer atendimento esporádico na prisão, é só isso, é completamente equivocado. No modo de ver, o PCC está muito mais estruturado do que isso, né? Eu aposto que o PCC já tem organização social, hospital privado, clínicas privadas, tem médicos contratados, né, de forma definitiva para cuidar dessa bandidagem toda, não é? Então, essa operação da polícia foi uma operação pontual, tem que ser aplaudida, mas no modo de ver, não é nem a pontinha do iceberg. Eu espero que o Ministério Público e a polícia consiga desestruturar a organização que é o PCC no que se refere à contaminação do serviço de saúde no Brasil. Ora, Jess, é brincadeira, né? Porque enquanto o brasileiro sofrido, humilhado, ralando de sol a sol
você, meu caro ouvinte, você, meu caro telespectador, que passa o pão que o diabo amassou para conseguir uma consulta que seja no SUS, está aí o crime tendo esse acesso exclusivo e podendo chamar o doutor e tendo esse contato, esse oferecimento de atendimento absolutamente exclusivo e personalizado, personalité. Inacreditável, né? É inacreditável, mas um problema recorrente no Brasil, né? Nós sabemos que dentro dos presídios existe uma lógica operacional, às vezes, de que quem consegue pagar tem determinados benefícios, como ligações, celulares, dispositivos. Já foram apreendidos até TVs dentro desses presídios que, em tese, não deveriam estar ali. E uma coisa que me marcou muito nessa operação, André, é que o Lincoln Gaquia, mais uma vez, brilhantemente conseguiu deflagrar todo esse projeto aí que desmontou esse plano de saúde paralelo do PCC. E nas prisões efetuadas hoje, nas 8 prisões que foram efetuadas na manhã dessa terça-feira, ontem, também estão alguns advogados que estariam ligados dentro desse esquema que eles chamam de sintonia da gravata, que fariam esses paralelos para fazer a atração, para levar esses médicos, esses profissionais. Vale mencionar que os médicos e os profissionais em si não estiveram dados como envolvidos, porque seria como se eles estivessem prestando ali um serviço e não soubessem que existiria uma irregularidade. Mas uma coisa que me marcou é que, além de integrantes desses grupos, membros de uma organização não governamental também acabaram presos porque eles teriam sido usados para fazer denúncias falsas sobre o sistema prisional. E isso mostra, né, que existe um aparelhamento, como o PP disse, que não está só em conseguir levar um médico, ou seja, a partir do momento em que eles vão e vão cooptar um membro de uma ONG para, de fato, fazer denúncias falsas para justificar que não se tem algo dentro do sistema prisional para se conseguir aquele benefício, nós vemos, de fato, como essa situação ela tem uma escala de estrutura de poder. Então, sem dúvida nenhuma, uma articulação bem pensada. Assim, eles pensam os detalhes para executar esse plano e conseguir aí o plano de saúde para os membros do mais alto escalão dentro do PCC. Aqui no Morning Show, Mano Ferreira, a gente dá nome aos bois. A Jess acabou de se referir a essa ONG, que no caso se refere à ONG Pacto Social e Carcerário São Paulo, que inventavam ali todo tipo de falsas acusações e também, enfim, inventavam certas situações para poder blindar os seus clientes, por assim dizer, mas quase um departamento de relações públicas do PCC. Enquanto isso, o Marcola, para você ter a noção da loucura que a gente está metido, em 2015 ele chegou a requerer à justiça um atendimento de Botox que foi negado, apesar dele ter conseguido, clandestinamente, eu imagino, um atendimento de um dermatologista, talvez a Lizinha Cogos, foi diretamente à penitenciária para cuidar do Marcolinha. Você, Mano Ferreira. É surreal, né, Marinho? Mas é retrato daquilo que o PCC se transformou. A gente não pode tapar o sol com a peneira. O PCC é hoje uma multinacional do crime, é uma empresa que está na economia do crime, mas que movimenta bilhões por ano. O promotor Lincoln Gaquia estima que anualmente o PCC movimenta mais de 6 bilhões de reais com B de bananeira, como diz Ciro Gomes. Então, qualquer organização que consegue movimentar esse vulto de recursos acaba tendo um plano de carreira, acaba tendo uma estrutura de organização e de recursos humanos que inclui, entre outras questões, vantagens para os seus membros, que inclui, a depender do lugar que a pessoa ocupa na hierarquia, regalias como plano de saúde com direito a esse tipo de serviço. Quando a gente pensa no tamanho da infiltração que o PCC tem na sociedade brasileira, não é de se espantar que haja ONGs que estão sendo cooptadas pelo PCC. Ora, a gente fala sobre a polícia cooptada pelo PCC, sobre políticos financiados pelo PCC, por que não haveria, então, outras estruturas? Uma ONG, no geral, é muito mais barato do que um deputado. Se o PCC tem deputados, por que não teria ONGs? Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Esse é o grau de problema de infiltração e de domínio do crime organizado no Brasil. Eles estão distorcendo o funcionamento da sociedade civil, o funcionamento da economia,
interferindo em setores econômicos extremamente importantes. Já falamos sobre o PCC comandando empresa de ônibus. Então, a gente precisa tratar esse tema olhando de uma forma estruturada e olhando com o tamanho e a dimensão que a coisa realmente tem. É um negócio bilionário. Agora, Palumbo, quero te acionar aqui pelo seguinte: as investigações ali tiveram o primeiro grande movimento ali em 2021, quando, junto com vários pacotes de drogas, foram encontrados alguns chips ali que tinham manuais ali com golpes sendo arquitetados, lista com nomes de advogados, também alguns manuais para até operar situações de tortura. E dentro disso a gente fica vendo que o PCC, enquanto tem muita gente aí usando chips para criar as maravilhas da inteligência artificial, o PCC está usando para poder organizar essa questão, os próximos golpes, o próximo crime. Aí eu não consigo culpar o nosso ouvinte telespectador que fica anestesiado e com aquela sensação de cinismo diante desse gigantismo, diante de quão avassalador se tornou os tentáculos do PCC. Não, o Mano falou das ONGs, né? Será que o Ministério Público... Creio que sim, porque o Lincoln Gaki, ele é muito competente. Aliás, é um dos homens com mais coragem que eu já conheci na minha vida, mais corajoso que eu já conheci na minha vida. Ameaçado de morte, tem que andar com um monte de segurança. Isso não é legal, ficar andando com segurança o tempo todo, perde completamente a liberdade. Quantos deputados estaduais, federais, mandaram dinheiro para essa ONG? Será que realmente eles não sabiam qual é o intuito dessa ONG? O que eles estavam fazendo? Claro que sabia. Quando a gente vai mandar uma emenda, a gente pesquisa, a gente vê o que vai fazer, se faz um bom trabalho, a gente visita antes. É claro que pode ter gente que não teve boa fé, mas tem que se fazer essa investigação também. Porque essas ONGs vivem de dinheiro público, muitas das vezes, vivem de emenda, que é fruto do imposto de todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui paga imposto para depois o político fazer a destinação da emenda para onde ele achar que deve, para a saúde, para a segurança, inclusive para ONGs que defendem bandido. Agora, quantos policiais penais não foram prejudicados injustamente por causa de denúncias assim? É mais ou menos como na audiência de custódia, aonde o preso fala que, olha, aquele delegado narigudo que tem uma cicatriz na cara, ele me agrediu, me deu um tapa na cara. E aí a palavra do criminoso, do vagabundo, vale a mesma que a minha. Aí eu tenho que ir lá na corregedoria me explicar. Esse é o Brasil, o país da inversão de valores. Enquanto isso, para a vítima não se pergunta nada. Absolutamente nada. É assim que funciona o Brasil. Nesse contexto de selvageria pura que está todo mundo refém, a gente vem expondo isso dia após dia, programa após programa. Ontem também a gente recebeu uma notícia, assim, trágica, lamentável, que foi a morte de um delegado em plena luz do dia, pessoal, por um falso entregador. Fiquem muito espertos com esses falsos entregadores, que está virando uma prática corriqueira aqui no nosso dia a dia, no nosso convívio. E é uma daquelas histórias, pessoal, que mexem com a gente. A gente está falando do Josenildo Belarmino de Moura Júnior, que chegou a ser socorrido, tá? Mas não resistiu, foi morto em assalto na região de Santo Amaro, área nobre, considerada área nobre aqui de São Paulo. Ele era pernambucano, se formou em novembro na Academia da Polícia Civil, estava apenas há 2 meses na função e ele era apenas 3 anos mais velho que eu, tinha seus 33 anos, estava no momento ali de consagração, de virada de chave, divisor de águas na carreira dele para ser um agente da lei responsável, agregando a nossa proteção dia após dia e da forma mais inacreditável, inexplicável, acaba indo dessa para uma melhor. Lamentável. Pepe, como é que você viu esse caso? Com tristeza, Marinho. Com muita tristeza, né? A pessoa cheia de vida, 33 anos. 32 que eu acabei de receber a correção. 32, cheio de sonhos, né? Prestou concurso público para delegado da polícia aqui de São Paulo. Tinha nem 1 ano completado na função, não é? Fez academia de polícia, ganhou 10 no TCC. Quando você vê, por exemplo, o Instagram dele, né? E vê as mensagens da mãe orgulhosa do filho, é de cortar o coração, né? Cortar o coração que o caso desse tenha ocorrido. E revela muita coisa, né? Revela não só a segurança pública de São Paulo, qualquer pessoa poderia estar nessa situação. Eu poderia estar nessa situação, poderia estar andando na rua e uma pessoa com uma moto me abordar e me matar, né? Poderia não ter voltado para casa, né? Então, isso retrata, na verdade, infelizmente, a finitude da vida, né? E revela ainda mais a questão da falência de segurança pública de São Paulo, né? E outro aspecto que, para mim, revela claramente é que é uma situação
grotesca e triste, né? Que não tem outra forma de você atuar e resolver por meio de políticas públicas multiplataforma, né? Você não resolve a situação só com polícia na rua, infelizmente. Se resolve a situação com muitas outras políticas setoriais, não é? E, olha lá, essa imagem aí é triste, ele andando na rua, sendo abordado por um motoboy, né? Que, na verdade, fingia que era entregador de aplicativo e atira covardemente pelas costas do delegado, que não voltou para casa. Ele estava prestando concurso ainda, Marinho, para a polícia de Pernambuco, né? Estava na última fase do concurso. Ele estava querendo voltar para o berço familiar. Infelizmente, não voltará. Poderia ser o PP, como ele colocou, poderia ser você, meu ouvinte, meu telespectador aqui do Morning Show. A verdade é essa, é de uma covardia atroz. E eu queria te ouvir também, Jess, porque nessas horas aí, geralmente não falha. E até um segundo momento, eu vou afirmar o que eu vou afirmar agora, mas eu espero ser desmentido, porque nessas horas as ONGs de direitos humanos se furtam, se calam, se omitem somem e não estendem uma mão para clamar por justiça pelo Josenildo e pela família dele. Não é isso? Perfeito. E no final do dia, o que a gente vê aqui é um rapaz jovem, esforçado, que via na profissão, em ser delegado, servir a sociedade, que amava a sua família, que tinha todo um futuro pela frente e que teve a sua vida cerceada pelo crime. E nesse momento em que a gente sempre vê, né, tem muitas categorias dentro das ONGs, elas são muito diversas, mas a gente vê que não existe, de fato, uma atenção tão grande para a morte de pessoas que fazem parte do corpo da polícia. E que são vítimas todos os dias, que colocam a sua vida em risco para servir a sociedade, para nos defender. Então, o PP mencionou no Instagram dele, imagina essa mãe que toda foto dele comentava sobre amor, sobre orgulho. Imagina a falta que ela vai passar a vida sentindo. E mesmo se esse rapaz aí, se a pessoa que fez isso for pega, essa pessoa não vai ficar mais de 15 anos na cadeia. Essa pessoa não vai pagar de verdade pelo que ela fez. Mas a dor dessa família, que todos os momentos que vê ali alguma coisa do Josenildo vai sofrer, é eterna. Ontem eu estava estava vendo um vídeo da mãe da Isabela Nardoni, amiga do nosso querido delegado Palumbo, e ela me falou uma coisa que me tocou muito, que era o medo que ela sente, a saudade que ela sente, ela nunca é corrigida por nada. Não existe benefício, não existe saidinha para aquela falta que aquela pessoa que você ama vai fazer pelo resto da sua vida. Mas existe benefício, existe saidinha, existe um aparato social que muitas vezes olha para quem cometeu o crime e fala: tadinho, tadinho não. Tadinho da mãe que vai chorar o resto da vida pela dor de ter perdido um filho de uma maneira tão trágica.